Live 77. Tudo bem com você? Hoje a convidada é mais do que especial. E você sabe sobre o que a gente vai falar? Experiência do cliente. Você já parou para pensar nisso, dentista? Porque eu sei que fazer o procedimento na boca do paciente, você sabe e sabe muito bem. Mas como é que é essa experiência que você tem proporcionado para o seu paciente? É uma boa experiência? Ele te indicaria? Ele se sente acolhido? Ele gosta daquela atmosfera? Porque às vezes não tem nada a ver com o atendimento. E a Flávia Arantes é especialista em experiência do cliente. E se você pensar, muitas empresas agora estão se preocupando com isso, estão usando a experiência do cliente como mais um ativo, como mais uma forma de conseguir reter, atrair e cuidar melhor desse paciente. Bom dia, Edu. A Flavinha já está entrando aqui e a gente vai conversar sobre isso. Vamos lá. Sobre experiência do seu paciente. Você já pensou que, por exemplo, uma extração de terceiro molar? Oiê! Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem? Bem-vinda, muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia, pelo convite. Uma honra estar aqui com você. A honra é minha, eu já estava aqui te apresentando, mas eu quero deixar essas honras para você, dizendo que você é uma dentista especialista na experiência do cliente. E aí eu estava tentando contextualizar, porque muito dentista não está ligado nessa história do que é a experiência, né, desse paciente. Ele se preocupa em atender, ou não é só o cafezinho, né? E quando a gente escolheu esse tema, que a gente vai falar hoje, esse tema ele é muito relevante não só para os dentistas, mas para as clínicas radiológicas, porque existe aí um elo de parceria, mas que pode ter em algum momento um descompasso, Um atrito. um atrito. E aí esse paciente some, e aí o dentista acha que ele não voltou porque o exame é caro, enfim. Se apresenta, fala um pouco do que é a experiência do cliente e depois a gente vai para o nosso tema em si. Combinado. Eu sou Flávia Arantes, formada há 18 anos, há 14 anos ortodontista, gestora de uma clínica, sempre empreendi, vim de uma família de comerciantes, já trabalhei na indústria, Colgate, 3M, e sempre minha passagem na indústria foi na área comercial, mas sempre com um olhar atento ao cuidado diferenciado com os meus clientes, que na empresa eram os dentistas, Dentista. né? O dentista. Então, eu já sempre tive um olhar atento, mas eu resolvi profissionalizar isso. Então, eu fiz uma formação em Customer Experience, a Ah, sigla de experiência do cliente, né? CX, CX. Vamos democratizar quem falar no português, né? E depois que eu fiz essa formação, Cláudia, o que eu já fazia de uma forma diferente, cuidadosa, se tornou mais estratégico, mais intencional, né? Agora tem todo um método por trás. Então, muita gente acha que a experiência do cliente é um encantamento. É o que você falou, um café, um cappuccino instagramável, uma necessaire personalizada. E às vezes, quando eu vou dar aula dentro de alguns cursos, eu nem cito, tipo, esses presentes. E aí, no final, né, geralmente as pessoas me perguntam: ai, achei que você ia trazer dicas sobre. Materiais, presentes, mimos, né? O dentista ama o tal do brinde. Eu que já ele trabalhei na gosta. Colgate, eu ficava assim, gente, aquelas filas quilométricas no quiosque para pegar um brinde. O dentista ama brinde. E aí, quando ele assiste uma aula de experiência do cliente, ele se surpreende, porque a experiência do cliente é muito mais do que um mimo, né? O encantamento, ele é o surpreender o cliente. Ele é a cerejinha do bolo dentro da experiência, né? E muita gente confunde encantamento com experiência. Então, O que um não invalida o outro. um não invalida, pelo contrário, o encantamento complementa a experiência. Mas, assim, trazendo o conceito do que é a experiência do cliente, é como o seu cliente se sente em todos os momentos de contato que ele tem com você. Então, em todos os pontos de contato, desde que ele te acha lá na rede social. Então, lá no seu Instagram, como que esse cliente se sentiu quando ele abre o seu Instagram? A sua bio fala o que você faz? Você se o seu cliente em 5 segundos ele sabe qual a sua cidade, ele sabe o que você faz, ele sabe como te encontrar, tem algo para ele clicar lá e ele te achar.
Então, você dificulta a vida dele, ele tem que ficar te procurando ali, procurando no seu feed. Nossa, ela é especialista em quê? O que que ela faz? Ela é professora ou ela atende? Né? Então, aí já começou, o primeiro ponto de contato tá aí, né? E aí ele clica no seu WhatsApp, lá no seu consultório. Como que é essa recepção? Demora? Quem vai atender ele ali, a secretária, ela tá orientada, ela tá treinada? Então, todos esses momentos de contato já é uma jornada da experiência ali. Então, a experiência do cliente é como o cliente se sente em todo o período que ele está com você, em todos os pontos de contato, né? Para nós dentistas, desde o primeiro momento que ele te acha, Você acha? seja por uma indicação, ele vai direto no seu WhatsApp, ou seja, pela rede social, até a finalização do tratamento, que nunca pode ser o último, né? Tem que virar sempre ali uma recorrência. A intenção é que ele nunca deixe você na jornada. E o encantamento é um momento dentro dessa jornada, dentro de um desses pontos de contato, você surpreender com algo que ele não esperava. Isso é o encantamento, que aí é entregar um kit, né, uma necessaire personalizada, por exemplo, que é o que os dentistas sempre fazem, para economizar a energia dele. Às vezes, por exemplo, eu sou ortodontista. No dia que eu instalo o aparelho, eu entrego uma necessaire com tudo que o meu cliente Vai precisar. precisa para ele não ter que sair dali na farmácia. Então, eu, né, antecipei uma solução para ele, que é uma das melhores ferramentas hoje dentro da experiência do cliente, é isso. Então, um dentista, por exemplo, que é um endodontista, um cirurgião, né, entregar algo depois do procedimento que ele já possa ir para casa. Uma cirurgia, um tratamento endodôntico não é confortável. Ninguém sai feliz, opa, vou fazer um canal hoje, né? Então, se o cliente puder sair dali e ir para casa já com tudo que ele precisa, pelo menos naquele primeiro momento, Ou que depois vá ele... precisar, né? Porque pelo menos ele já fica seguro. Se eu Isso, precisar, já tá aqui comigo. já tá aqui comigo, né? Então, isso é um encantamento, né? A gente já entregar algo para ele que às vezes ele nem sabia que ele precisaria. E sabe que veio uma coisa na minha cabeça? É assim, ó. As grandes empresas e eu vou falar fora da odontologia, tem muita empresa preocupada com isso. Não que a odontologia, a indústria não esteja, mas Uhum. para contextualizar para quem está ouvindo. E aí, a gente começa a perceber que isso é uma tendência. Mas por que que é uma tendência? O que veio na minha cabeça foi, a gente está vindo, né, para um mundo rápido, volátil, de contatos muito, acho que voláteis mesmo, talvez seja a palavra, e que a inteligência artificial está entrando e as coisas Uhum. estão ficando muito parecidas, o que a gente chama de commodity. E aí eu acho que a experiência do cliente vai ser muito mais do que a cereja do bolo, vai ser a personalização e vai ser o cuidado pessoa a pessoa. E eu acho que isso começa a ganhar muita força. E Com sem certeza. querer, isso vira o instagramável, né? Isso. E quando eu fui fazer a minha formação, eu me surpreendi, porque na odontologia é algo novo. A gente sempre, né, a maioria dos dentistas já se antenou de que é importante ter um cuidado ali diferenciado, né? Já começaram a falar de experiência, mas muito mais com esse encantamento. E não a preocupação em toda a jornada, né? Uhum. E aí eu me surpreendi, Cláudia, porque dentro das grandes empresas multinacionais, isso já é trabalhado há muito tempo, já tem faculdade de CX, já tem, né, muitos cursos antigos. A minha vizinha, ela trabalha há 21 anos na Sankia, que é uma empresa grande aqui na nossa cidade, e ela é diretora da parte de CX da Sankia. A equipe dela tem 27 colaboradores. Então, assim, já não é algo novo para ela. Quando eu fui contar do meu projeto para ela, que ela me contou de toda a formação dela há anos atrás, eu falei, nossa, como a odontologia está Tá atrasada, atrasada. né? E eu fico E, feliz, né, e uma profissão que da cuida gente de pessoas, né? cuida de pessoas. Não era para estar atrasada, né? Mas a gente é muito técnico. Nós somos muito focados na técnica ainda. Mas a gente já está se antenando a isso, né? A gente vê pelo Vai. DPX, o evento que o Paulo fez esse, né, já faz aí algum tempo e que cada vez tem ganhado força, né? Que a gente vem trazendo temas como comunicação, influência, posicionamento, né? Esse ano ele levou uma fonoaudióloga. Dentro da experiência do cliente, a comunicação é uma das preciosidades.
Porque quando o cliente vai embora com toda a segurança, sem nenhuma dúvida do que foi o procedimento, do que aconteceu ali, do que como vai ser o pós, ele se sente muito seguro. E isso é uma das maiores ferramentas que a gente pode entregar dentro da experiência do cliente. O cliente sair sem dúvida, ser extremamente esclarecido, né? A gente nem deixar o cliente pensar no- não deixar ele ter alguma Ter preocupação, a gente dúvida. já antecipar tudo. Antecipa, Porque a antecipa. nossa comunicação ela foi tão clara, tão óbvia, porque a gente é muito enraizado com uma comunicação sofisticada, técnica demais, né? Então, dentro das minhas aulas, eu falo assim, gente, desapega dessa sofisticação intelectual, né? O paciente já sabe que a gente tem uma formação técnica sólida, Tá né? bom. O dentista brasileiro, né, tá entre os melhores do mundo, né? A gente já não precisa provar isso muito. Mas a habilidade da comunicação clara é algo que a gente tem dificuldade. Bacana. E aí, falando de comunicação clara, vamos Uhum. trazer para essa questão que a gente colocou aqui como tema da live. É claro que a gente está trazendo um monte de outras informações, mas o paciente vai ao consultório, ele precisa de um exame complementar, e você é Uhum. ortodontista, e aí não é inquestionável, e eu não vou nem chegar naquele ponto que o dentista acha que o paciente não vai voltar se pedir o exame, a ortodontia já superou isso, e ela Já. precisa de Sim. exames complementares para dar Complementar. início ao tratamento. Uhum. E muitas vezes existe um gap, um espaço grande entre o dia que o paciente foi na consulta e o dia que ele foi até na Pois. clínica fazer o exame e até quando esse exame volta. Isso pode Uhum. durar até um mês ou mais. Sim, sim. E aí você conseguiu, então, desenvolver um processo de cuidar dessa jornada desse paciente. E me conta um pouquinho disso. Quando eu fui mapear, eu sou meu próprio case, né? Quando eu fiz a minha formação, que eu fui entender mapeamento, né? Tem várias ferramentas para se mapear uma empresa. E eu fui mapear a minha. Eu falei, eu quero pegar a minha de exemplo. E quando eu fui mapear, o que que é o legal do mapeamento? A gente consegue detectar exatamente onde a gente está falhando. Bom, Então, um dos benefícios do mapeamento da jornada é esse. E aí eu vi claramente que o meu gap, o meu gargalo era, eu fazia uma primeira consulta impecável, mas ali esfriava, ali a jornada esfriava. O paciente saía dali com o pedido e eu não sabia que dia que ele ia voltar. E eu tenho um processo comercial de muito acompanhamento. ativo de ligar, de falar, e aí, conseguiu fazer a documentação e tal. Primeiro era por script. Aí ele me mandava assim, ainda não. Ou nem respondia. Aí a gente mudou isso para áudio, aí a gente mudou isso para ligação. Mas a ligação não é todo mundo que gosta de E receber. Eu, atende. por exemplo, quase não atendo telefone, É, mas. E aí eu falei, gente, eu preciso trabalhar isso. Então, assim, eu falo, eu peguei a lupa ali, dei um zoom nesse ponto de contato, que era o meu gargalo, que foi o encaminhamento para a clínica de radiologia. E ali eu falei, como que eu posso melhorar? Então, eu entrei em contato com a com a dona da clínica radiologia. de radiologia, parceira aqui da minha cidade, que é muito próximo do meu consultório, que tem várias, né? Eu não, entre aspas, obrigo o meu paciente a ir até essa, mas eu direciono e recomendo. Até porque a gente fez uma parceria até de desconto. Então, com o meu carimbo, tem uma porcentagem de desconto, né? E aí eu entrei em contato com ela e eu falei, vamos fazer uma parceria mais sólida, assim. Então eu já quero enviar toda a documentação do meu paciente, então eu envio todos os dados e as características desse paciente. Ó, é um paciente apressado, é um paciente analítico, é um paciente ansioso, é uma mãe que está preocupada se o filho vai ter ânsia na hora de fazer o exame. Então, eu coloco todo o cadastro e a descrição, um resuminho do paciente, né? E eu falei com ela, eu gostaria que o seu atendimento, que é um ponto fraco também, né? O atendimento da radiologia aqui em Uberlândia, ele é muito rotativo. Então, Todas. não é só que não, porque eu acho que o salário não é muito. Acho que a primeira oportunidade que elas têm de sair, elas trocam muito, né? Uma rotatividade muito grande.
E até conversei isso com ela sobre a experiência do colaborador, porque eu vejo da dor dela, da rotatividade, né? Então tem esse assunto também dentro da minha formação, que a gente fala de experiência do colaborador, que dá para a gente diminuir muito. Quando a gente tem um Não. olhar atento com a experiência do colaborador, a gente reduz em 28% a rotatividade de uma empresa. Então, é algo muito poderoso também para o dentista que tem problema com trocas de secretária. A minha tá comigo há 15 anos, a minha outra há 12. Então, eu também já tinha um cuidado, agora eu tenho um olhar mais especial Mais ainda, ainda. né? Para a gente não passar por esse perrengue. Mas aí o que eu fiz? Eu fiz essa reunião, ela achou isso incrível. Ela falou, Flávia, se todos os dentistas se antenassem a isso, então você já começa a se posicionar diferente até com o dono da radiologia. Nossa, aquela dentista é diferente. Ela me procurou para falar que ela, né, deseja que o cliente dela seja muito bem cuidado. E aí é muito legal, porque é uma reciprocidade que começa ali diferente mesmo, sabe? Os laudos vêm com muito cuidado, a atenção, Flávia, hoje eu atendi um pacientinho seu, porque eu atendo muita criança na ortopedia. E a gente teve um pouquinho de dificuldade na hora de escanear, mas deu tudo certo. Caso a mãe relate alguma coisa, a gente precisou repetir 2 vezes porque ele não colaborou, mas e aí eu já tinha descrito lá nas observações, então ela já colocou uma atendente, né, que Já, tem mais uma habilidade com habilidade. criança para fazer o escaneamento dele, né? E uma É uma outra ajuda coisa, mútua, né? ajuda a multa. E uma outra coisa que eu me atentei também, eu já peço modelo de trabalho na ortopedia, já peço para ela fazer a impressão quando ela faz o escaneamento, não só o modelo de estudo, para reduzir um passo ali na jornada do meu paciente da ortopedia. Então a gente começou a achar pontos ali também para economizar o tempo dos pais, que é algo precioso. Eu sou mamãe Sim. de 3, eu tô com 3 crianças, né? Então, quando a minha pediatra fala assim, Flávia, já vou te pedir os exames, já faz e já traz, porque eu reduzo uma consulta para É. você, né? Isso facilita a vida. E ela, muitas das vezes, ela fala assim, faz um vídeo. Meu filho tava com umas verruguinhas na barriga, ela faz um vídeo. Eu não liguei e marquei a consulta, eu fiz o vídeo. Ela já supôs o que que seria, já me pediu um exame, já me passou uma pomada e falou assim: se em 5 dias não começar a secar, aí você vem. Né? Então, hoje a gente busca isso. Isso é um atendimento, eu pago a consulta para ela rindo de orelha a orelha, porque ela me facilita a vida. E aí, na radiologia, eu comecei a ter um relacionamento com, né, a clínica de radiologia muito mais próximo e de reciprocidade. Então, esses dias a Aline estava com uma ação e eu precisava, aprovar os casos clínicos até o dia 31 de janeiro. E aí teve paciente meu, eu lá no CIOSP, que estava fazendo a documentação, e eu lá no CIOSP, enfim, eu mandei um áudio para as meninas da recepção. E aí eu comecei a cuidar dessas meninas também, né? E aí entra a experiência do colaborador. Eu não sou a líder delas, mas eu sou uma parceira. E aí eu mandei o print da Line, falei, meninas, tem uma ação dentro da Line, né, que fizeram um valor do preço do valor de 2025 para o paciente que fez a avaliação ano passado. Se ele fechar até o dia 31, vai ser um valor diferenciado. E eu preciso aproveitar esse benefício para 3 pacientes meus. Vocês conseguem me ajudar? Eles vão aí hoje fazer a documentação. Aqui tá os dados, aqui tá a observação. Mas eu preciso que vocês postem no Cefaz hoje, Hoje. porque elas me Você pedem tem que subir. uns dias úteis para Sim. postar, né? E eu peço com muita gentileza, com muita educação, né? Sempre que possível a gente manda um mimo, então, dia da secretária, eu mando um mimo, que seja um chocolate ali escrito gratidão da Cacau Show. Eu adoro aquele chocolate da Cacau Show escrito gratidão, né? Então, porque ali já tem uma mensagem, mais um mimo, né? Que chocolate todo mundo adora, a gente não erra. Então, são detalhes, Cláudia, que a relação começa a ficar tão gostosa. E quem que sente isso? O Paciente. paciente. Ele se sente cuidado. Então, assim, quando ele chega lá na radiologia, que as meninas recebem ele com um sorriso, no meio daquele estresse, né? Daquele tanto de gente. E a radiologia que eu mando atende convênio, então tem um fluxo muito grande. E aí, quando recebe. Ah, você que é o paciente da doutora Flávia? Não, ela já me encaminhou aqui tudo seu, pode aguardar um pouquinho. O paciente às vezes vai tirar o documento para mostrar. Não, não, ela já mandou o seu cadastro. E sempre que eu posso, agora eu tô mandando até a foto da CNH, sabe? Quando é paciente adulto, né? Quando é criança, a gente manda os dados
tudo descrito ali do responsável e da criança. E aí eu vi, sim, claramente o quanto isso reduziu o atrito, facilitou, eu antecipei muita coisa para o meu cliente. Então, quando eu tô assim, numa aula ou numa live, né, como hoje, e aí alguém me pergunta, Flavinha, deixa aqui uma dica, qual que é a dica mais top que você pode deixar para a gente de experiência do cliente? Sem dúvida nenhuma, reduza o esforço do seu cliente. Aí, economize o tempo dele. Tempo é algo precioso. Ninguém tem para vender, não acha para comprar e está escasso. Então, quando a gente economiza o tempo, quando eu mando para o meu cliente um áudio, olha, você acabou de sair daqui com o seu pedido de exame da radiologia e eu já entrei em contato com a clínica, eu já encaminhei os seus dados, já está tudo cadastrado. Quando você chegar lá, é só você falar que é paciente da doutora Flávia Arantes e eu vou te mandar aqui a localização da clínica. Então, eu mando lá só para ele clicar no Google Maps. Né? Então, gente, eu entrei lá no Google, digitei lá o nome da clínica de radiologia e pus compartilhar. Mas isso que eu fiz, eu gastei 10 segundos, mas eu economizei 10 segundos para ele. E na mente dele, no subconsciente dele, eu economizei muito tempo para Muito ele. mais do que 10 segundos, né? Você É, facilitou todo o processo. facilitei. Eu hoje não tenho clínica radiológica, já tive por muitos anos e nunca, a gente conversou, né? Nunca um dentista foi tão fundo nessa relação. Toda vez que eu vou dar aula também, eu falo, gente, a clínica parceira que vocês escolhem é pelo serviço que ela está prestando. E ela pode, inclusive, comprometer a ideia que o paciente tem do seu consultório. Porque o Sim. atendimento está apressado, o atendimento não foi bacana. E falou, olha, esse meu dentista é parceiro de um lugar desse, será que ele é isso tudo mesmo? Também pode gerar o efeito contrário. E aí o que você falou é tão importante porque eles passam a conhecer a doutora Flávia Arantes pelo nome, personalizar, porque quando vão fazer um laudo, sabem que você é ortodontista, sabem o que você precisa do laudo. E eu dou aula para especialização de radiologia também, e eu venho falando muito isso com eles. Porque o que acontece hoje? Os laudadores estão à distância. As clínicas radiológicas, elas não conseguem, né, laudar tudo em loco. E também virou uma forma de trabalho. Eu acho que a radiologia foi a primeira especialidade a realmente ter essa possibilidade de Sim. trabalho remoto, né? Hum. Quando virou a pandemia, essa questão do laudo remoto não foi um problema. Inclusive, tem muitos alunos que procuram fazer radiologia depois de algum tempo de carreira para fazer exatamente essa transição. Ou Isso. mães voltando a trabalhar porque tiveram filhos, ou enfim, buscando esse anywhere office para que eles É. possam trabalhar. Só que, por outro lado, isso distancia esse processo de personalização do laudo. Uhum. E se a clínica, e aí eu vou falar da clínica em si, se a clínica não tiver para com os seus, foi o que você falou do colaborador interno, né? Os seus radiologistas à distância, que são colaboradores, esse processo de cuidado, a tendência é que os laudos fiquem cada vez menos personalizados, não mais personalizados. Sim. E aí, certamente, pensando nisso tudo que você falou, os laudos da doutora Flávia Arantes com certeza estão indo para o melhor laudador daquela clínica. Uhum. Porque já tem ali um primeiro relacionamento. Eu acho importante ter essa conversa, saber, né, quem faz os seus laudos ou quem é o responsável. Por exemplo, lá na clínica que eu envio, ela tem várias parceiras, mas eu me comunico com ela, passa tudo por ela. Então, quando eu tenho alguma questão ali para tratar, eu mando para a dona, que é a Janaína, uma querida dentista, colega nossa, e aí ela resolve, né, com é laudista? Laudador. Laudador, né? Mas eu tenho um porta-voz, alguém para comunicar, alguém que cuida de mim, porque eu sou cliente dela. Então a experiência do cliente, a jornada do cliente é com os dentistas, né? Então a gente Exatamente. precisa saber quem é o porta-voz dessa clínica de radiologia e ter esse relacionamento saudável, né? O que eu vejo é que não tem uma relação saudável. É sempre um jogando a culpa, a responsabilidade pro outro, né? Exatamente. Ah, É você não igual marcou no protético. pedido. Ah, exatamente.
que é um bom nicho para você também, né? É. O relacionamento com o protético. Você sabe que na comunidade dentista 3D tem aula, né, gravada, e tem uma aula de relacionamento com a clínica radiológica, Uhum. exatamente para acender essa faísca do dentista entender que ele precisa se relacionar, né? A clínica é um prestador de serviço e essa relação tem que ser muito boa. Quando a gente fala do pedido, né, do que está no pedido, e aí você certamente também faz um pedido da parte técnica mais detalhada, isso também influencia na qualidade do laudo. Sim. Eu estava dando uma aula outro dia para a comunidade da Bruna Lavinas e uma aluna fez uma colocação tão incrível. Falei, posso usar agora para sempre? E já estou usando. Kátia, ó, estou usando. E é o seguinte, quando você faz um pedido pobre, você vai receber um laudo pobre. Ah, show. Isso eu falo. Aí ela, olha o que ela falou. Se Ah, você fizer um prompt ruim, a inteligência artificial vai te responder ruim. Então, o show. pedido da clínica radiológica é como um prompt, que tem que detalhar tudo que você quer. Eu falei, gente, que É. incrível. Ela É usou uma exato. linguagem moderna. Ela Todo mundo. repaginou, né? Ela repaginou o que você Uma falava. linguagem moderna e é exatamente isso. Só que o que você faz vai além disso, né? Uhum. Isso é só um item dentro Da de parte toda técnica, né? da parte técnica, que na verdade é obrigação, mas Isso. seus pontos de contato estão muito mais definidos com relação a isso. E o que você falou é importante porque quando se cria esse relacionamento, na hora que você pede, né, para antecipar, claro que vai ser É, feito. vem a reciprocidade, né? Exatamente. Porque tem uma parceria ali, né? Tem uma parceria, uma relação ali muito grande. Eu também percebo o que você falou, e eu também às vezes falo que as clínicas radiológicas estão se esquecendo que são prestadoras de um serviço de saúde. Muitas até colocam no pedido com laudo ou sem laudo. Isso é um absurdo gigante, porque elas vendem diagnóstico. E eu tenho falado que a clínica radiológica não é uma máquina de Xerox. Ah, então o paciente vai para a máquina roda ou aponta ou escaneia e você devolve aquilo como. Não, aquilo ali é um exame de alguém que tem um propósito definido, que tem ali uma série de informações que precisam ser desvendadas, decodificadas e entregues a esse dentista de uma forma que ele compreenda e que faça sentido dentro daquele tratamento. Então, Isso. as clínicas radiológicas começam a brigar por preço, quando na verdade elas têm que buscar por uma experiência Sim. diferenciada, porque ela tem dois clientes. O Ela paciente e tem o dentista. o paciente e o dentista. Uhum. A gente chama de persona, né? Dentro da experiência do cliente. Então, assim, definir essa persona também, quando a clínica de radiologia ela se posiciona e ela define qual tipo de dentista que ela quer trabalhar, ela também se posiciona. Então, quando ela define uma persona, né, um dentista, a persona é um paciente, um cliente fictício ideal. Então, você cria um cliente fictício ideal dentro da sua empresa e fala, eu quero trabalhar com esse tipo de dentista. E aí você descreve esse tipo de dentista. Então tem como a gente criar essa persona. E aí dentro dessa descrição, né, o ideal é que seja um dentista atento aos detalhes técnicos, né, de fazer o prompt completo, né, de não fazer um pedido pobre, fazer um pedido, né, bem completo. Então, quando ela começa a se posicionar, e como que ela vai se posicionar? Chegou um pedido lá raso, ela não aceitar. Ela entrar em contato de uma forma gentil, falar: olha, o ideal é que você faça assim. Vou te mandar alguns modelos para você ver, né? Se o dentista quiser lá copiar e colar, né? Ó, vou te mandar um textinho e aqui você vai editando para quando você precisar, né, mandar os seus pedidos, eu vou pedir para você fazer de uma forma mais completa. Então, a clínica já está se posicionando. Opa, peraí, não é qualquer dentista que vai só assinar lá um X lá sem laudo. Não, aqui a gente só trabalha com laudo, a gente acredita, né, numa radiologia que, né, e aí você vai, já entra ali o propósito da empresa também, né?
e o seu também, como dona da clínica de radiologia, né? Então, tudo é uma construção. A partir do momento que a radiologia ela se posiciona com esse cliente, você começa a trabalhar esse cliente. É igual o dentista dentro do consultório. O meu paciente ele não atrasa, porque ele sabe que É um horário para valor, mim né? é um valor inegociável a pontualidade no meu consultório. Então, quando ele começa, primeira, segunda consulta, terceira consulta, manda mensagem: tô atrasado um pouquinho, daqui a pouco eu chego. Não, então, infelizmente, Não vou te hoje atender. eu não vou conseguir te atender, porque eu vou desrespeitar o próximo paciente e o resto do dia todo. Então, quando você começa a colocar disciplina, a educar, né? Nós somos professores dos nossos clientes. Então, quando essa radiologia educa o dentista, ela já está se posicionando também. E aí começa uma troca. Opa, peraí, o paciente, no final, ele que se sente cuidado. O beneficiado no final é o paciente. Então, ele se sente cuidado pelos dois lados, né? A radiologia, que está atenta aos detalhes, e aí é importante, às vezes, também, a radiologia não jogar isso para o paciente. O que que eu vejo que muitas fazem? Ó, vê lá com o seu dentista que tá Ele não vai. incompleto. É, Tá incompleto, ó, tá raso o pedido. Aí o que que o paciente pensa? Nossa, que o dentista dentista é ruim. desatento, meu dentista é ruim, pediu de qualquer jeito. Aí a jornada, aí virou uma bagunça mesmo, né? Acontecia isso muito comigo. A clínica de radiologia, eu escrevo muitos detalhes no pedido. E às vezes era uma atendente nova e ela se confundia. Então, por exemplo, eu riscava lá onde tem escrito pasta. Eu não queria a pasta impressa. E eu colocava assim, ó, mandar somente digital. Detalhes da comunicação que para mim era clara, mas o que que é a comunicação clara? Não é o Quando que o eu outro falei, entende, né? é o que o outro entendeu. E as meninas não entendiam, elas mandavam o paciente entrar em contato com a gente lá na hora e falar: olha, eles estão com dúvida aqui, é para mandar o modelo impresso digital, é para mandar, não é para mandar pasta. Doutora, você falou para mim que era para eu fazer a pasta ortodôntica, agora aqui tá escrito que não é a pasta. E aí eu comecei a lapidar esses atritos. Opa, peraí, não tem necessidade do paciente ter esse esforço de me ligar lá, porque isso é chato, né? É chato. Ai, será que vai atender? É, Nossa, então, lá no meu cadastro hoje na radiologia já tem escrito: a doutora Flávia não recebe mais nada impresso, não tem nem onde guardar. 100% digital, nada impresso, tudo digital. Aí já tem, né, o laudo, né, análise USP, McNamara, já tem o que eu gosto, né? Porque às vezes mandava um monte, mas gente, não precisa, eu nem olho isso aqui. Vocês estão gastando energia à toa. Né? Eu trabalho com a análise USP dentro da ortodontia. E aí eu já deixei isso tudo cadastrado e já comuniquei isso para a clínica de radiologia e conversei com a dona. Falei: olha, eu sei que tem uma rotatividade muito grande, então a gente precisa criar dentro do seu sistema um lugar para que a nova atendente que entrar, ela lê lá no meu cadastro que eu não quero a documentação impressa, que eu não preciso desses laudos aqui. E aí, até a própria dona da radiologia se organizou melhor também, para sempre que entrar uma colaboradora nova, ter a observação daquele dentista. isso é muito interessante e pode parecer, o que vem na minha cabeça agora é o dentista que está ouvindo a gente pensando, meu Deus, mas mais isso eu vou ter que me preocupar, Você né? faz isso uma vez só, É, primeiro, né? Então, é um trabalho que eu falo, não é trabalho, porque vai te reduzir retrabalhos, vai te exatamente. economizar tempo. É aquele negócio que você faz para depois não ter que ficar Não tem que repetindo a fazer mesma isso. coisa, né? E a própria clínica também pode estar pensando, nossa, mas eu tenho tanto cliente, eu vou ter que fazer isso com cada um. Vai Uhum. facilitar a sua vida, Vai né? facilitar. Vai E aí, facilitar todo esse processo. esse cliente, esse dentista cliente da radiologia, ele vira uma recorrência ali, porque eu, hoje, quando um paciente meu fala assim: ah, mas tem uma clínica de radiologia lá perto da minha casa, pode ser lá? Eu falo: olha, se for muito difícil para você, né, fazer nessa aqui, tudo bem, pode fazer lá. Mas eu gostaria que fosse nessa. Então, eu encaminho clientes para essa clínica. Eu ajudo também no faturamento da clínica. Né? Eu recomendo, eu indico e eu faço a clínica faturar mais.
Eu brinco lá com a Janaína, a dona da Idoca. Eu falo, não, ó, esse mês eu ajudei aí nas metas, hein? Porque eu induzo mesmo, assim, claramente. E eu E falo pro isso meu não tem cliente, problema nenhum, né? Alguns nenhum, dentistas ficam desconfortáveis com isso. de jeito nenhum. Eu tô fazendo o meu cliente ir num lugar que eu acredito que ele vai ser bem atendido. Eu conto uma história, quando eu falo disso em aula, eu conto uma história que quando eu estava grávida, eu fui mãe aos 42 meu filho nasceu. Uhum. E é claro que eu tinha que ter um pré-natal, né, bacana. Não que em outra idade não precise, mas o meu sonho era ser mãe. E eu fiz todo o acompanhamento com uma médica, mas todos os exames eu fazia pelo convênio. As duas principais ultrassonografias, ela falou assim: olha, esse exame tem que ser feito com este profissional. Eu não questionei, É, eu também. eu não questionei, porque aquilo tinha um valor tão grande Uhum. para mim que era quase que uma ordem, Sim. né? E em nenhum momento. E aí eu acho que vem a questão da mentalidade escassa também, né? Daquela coisa, ah, mas o cara tá ganhando. Não tem nada a ver com isso. É É, uma questão de relacionamento em onde você sabe que o seu paciente vai receber o tratamento que você gostaria e você vai receber o resultado do exame da forma com que você precisa. isso. E naquele momento, isso é o mais importante, né? Você receber um exame, né, que seja o mais completo, ideal, né? Porque imagina você ir em outro local e ela falar, nossa, nós vamos precisar repetir, eu não gostei. É, É. o meu filho estava com suspeita de ter alergia a glúten, 4 aninhos. E aí fez aquele tanto de exame de sangue, tirou aquele tanto de tubo. E aí levei para gastropediatra. Eu, né, com tempo escasso, já pedi para a secretária me mandar os pedidos antes, para já ir na consulta com os pedidos feitos. Quando cheguei lá, ela falou: Flávia, nós vamos precisar repetir. Tá muito incompleto. Eu fiz num laboratório também pelo convênio. Ela falou: quero que você faça em outro laboratório. Eu, tá bom. Se eu tivesse ido já direto, né, mas eu fui tentar antecipar demais. Mas exatamente, a hora que ela falou que tinha que fazer outro, vamos fazer outro. É, porque você quer o melhor. E, na verdade, É, foi legal você falar disso, porque a gente também pode tentar antecipar demais e atrapalhar. é, Então, olha como é importante a gente seguir a orientação do profissional, do né? profissional. E o que você está me falando é muito legal sobre essa relação com a clínica radiológica, e eu vejo muito. Eu não atuo mais, o meu propósito é ensinar a tomografia para o Uhum. dentista, para que ele entenda o poder desse exame dentro do diagnóstico dele. Sim. Então, a minha relação com a clínica radiológica hoje é uma relação que eu sei como funciona, mas o que eu vejo no mercado hoje são inúmeras clínicas radiológicas de pessoas muito competentes anunciando e brigando, dizendo que tem o melhor equipamento do mundo. Não é sobre o equipamento. Não é sobre o Eles equipamento. colocam o protagonismo no equipamento, né? Esse é o grande erro. E assim como o dentista coloca na resina, no equipamento que ele É. tem, e não é sobre isso, né? Essa diferenciação, ela se dá por uma série de outros motivos, até porque, né, esse tal equipamento, ele tem uma penetração no mercado tão boa, porque realmente é um excelente equipamento, que todas as clínicas têm. Uhum. Então não é mais diferencial, virou commodity. É. E onde estará, né, essa diferenciação? No cuidado, na personalização, Sim. na atenção. E tudo isso faz muita diferença, né? Você falou da habilidade de comunicação do dentista, mas você citou também, né, duas secretárias que estão com você há anos Sim. e foram treinadas e sabem, né, como tem que Valorizadas. valorizadas e sabem como que isso tem que seguir. Então, não tem fórmula mágica. Tem uma série de cuidados que tem que ser tomados para que essa relação, não só interna, mas quando você se comunica com um parceiro de trabalho dentro de um ecossistema, e aí tem a clínica radiológica, tem o laboratório de prótese, tem a dental, né? Tem fornecedores outros, sei lá, do material de limpeza
Sim. E toda essa relação que tem que ser cuidada. Isso. É, a experiência do colaborador é algo assim que quando o líder, o dono, o empresário, ele desperta para isso, é algo muito poderoso, Cláudia, porque uma das maiores dores do dentista é a rotatividade, né? É você treina, ensina e não tem processo, e aí entra uma pessoa nova, tem que fazer tudo do zero, porque não tem esses processos já organizados, né? Então, a importância do mapeamento da jornada do cliente também entra aqui. Porque quando você tem tudo mapeado, entrou um colaborador novo, você chega para ele e fala: olha, como que funciona a nossa empresa? O cliente ele entra por aqui, ele passa por aqui, ele termina o tratamento aqui. Aqui a gente tem um relacionamento contínuo com ele. Ele fica, nesse momento, ele fica nessa posição aqui, né? A gente cria uma lista de transmissão, a gente tem um relacionamento mensal com esse cliente, a gente não deixa de ter contato com ele. Então, o colaborador já entra, ele vê aquele panorama. Nossa, eu sei como é o caminho do cliente aqui dentro. E processos e checklist em cada ponto de contato. Então, facilita muito a vida do líder também, do dono da empresa, né? Porque já tem tudo muito claro. E como bonificar, como cuidar do colaborador, né? A experiência do colaborador, assim como a do cliente, né? É como o seu colaborador se sente no tempo que ele passa dentro da sua empresa. Então, você já parou para pensar como que a sua secretária, né? Eu sei que tem dentistas nos escutando aqui. Como que a sua secretária acorda para ir trabalhar todo dia? Ela está infeliz? Ou ela vai sonhando em arrumar algo melhor para ela trabalhar um dia? Então, é um alerta aí para a gente também se atentar, né? Nossa, como que meu colaborador se sente todo dia aqui comigo? O café que eu proporciono, o lanche que eu proporciono, é um lanche que eu como? Eu gostaria? Ou é pão com manteiga todos os dias? Né? Então, são esses pequenos detalhes, né? É uma alimentação saudável, tem uma fruta para o meu colaborador, se ele quiser comer ali no meio do período, ou não, é só o pão com manteiga. Né? São detalhes simples, né? No Dia das Mães, no Dia da Mulher chegando agora, né? Às vezes a gente faz uma ação muito legal no Dia das Mulheres Para e a gente fora. esquece do nosso, que o nosso colaborador é uma mulher. Então, eu faço muito mais o Dia das Mulheres para as minhas colaboradoras do que para minhas pacientes, né? É importante para os dois, mas se tiver que escolher um, cuida do seu colaborador. Não tem como a gente pensar em cliente feliz se o nosso time não está feliz, se o nosso time não vai trabalhar feliz. Então a entrega não vai ser boa se a gente não cuidar disso. E E aí aí, na clínica de radiologia é a mesma coisa. Então eu converso muito com a dona da clínica de radiologia parceira por questões dessa rotatividade. Eu falo, tem alguma coisa errada. Como que essa turma está sendo cuidada? Como que essas meninas estão sendo cuidadas? Não, Flávia, é estresse total, é muita demanda. Parece que quanto mais gente eu contrato, é pouco. Então, peraí, vamos cuidar disso, né? Porque trabalhar com sobrepressão, com aquela demanda enorme, é igual trabalhar no SUS. é, a gente tem que ter esse olhar atento mesmo. Você falou uma coisa bastante interessante sobre esse cuidado interno. Se você pudesse dar uma dica, por onde que esse dentista começa a olhar para a equipe dele? Por que que eu estou falando isso? Tem muitos dentistas que não têm o consultório próprio. Uhum, Tem muitos dentistas que trabalham para outro, ou alugam o consultório, ou tem muito dentista que trabalha sozinho. uhum. E aí pode ser que ele se sinta sobrecarregado de ter que fazer isso tudo e ele acaba não fazendo, porque quando o Uhum, paciente sai, ele ainda vai ter que arrumar o consultório para atender o telefone e marcar a agenda. Nesse processo, qual dica que você pode dar para ele subir um nível? Se ele atende uhum. sozinho, para ele entender que ele precisa de ajuda. Se ele já tem alguém, mas não é do consultório dele, como ele pode cativar essa pessoa? Se ele já está no consultório dele, qual é o processo? Tá, então vamos lá. Primeiro, para o que não tem ninguém, que ele está sozinho. Tem uma ferramenta gratuita, maravilhosa, que é a automação do WhatsApp. Até o Bruno, que trabalha com o Paulo, ele deu uma aula disso. Quando acabou a aula dele, eu falei, eu preciso saber mais disso, porque eu falo de experiência do cliente e choca um pouco com a automação, né? Porque a gente fica naquele receio de perder a humanização. E eu tive uma conversa com o Bruno que foi assim: ele abriu as ferramentas, me mostrou. Ele vai até dar uma aula na minha comunidade sobre isso, porque agiliza muito algo precioso que eu sempre falo, que é o tempo. Tempo. Então, o cliente clica
clica ali, se ele já recebe uma mensagem gentil por áudio, tem como automatizar por áudio. Então, para o dentista que trabalha sozinho, aprenda essa automação, ela é gratuita no WhatsApp. Então, tem as pessoas certas, compra um curso baratinho, ou me chama aqui que eu já tenho os primeiros passos. O Bruno vai dar essa aula dentro da minha comunidade agora em março. Dá para já adiantar um pouquinho o processo daquele primeiro contato ali de uma forma bem humanizada. Então, o ideal é que se tenha uma secretária. A nossa profissão, ela precisa muito desse cuidado, né? Não só da parte técnica. Então, uma outra dica também que eu vejo muito com a Paula Cortizo é a questão dos estagiários. Então, o dentista, gente, o aluno da graduação, ele sonha em ver Uma uma oportunidade. oportunidade. Eu não tive essa oportunidade, eu não tenho nenhum dentista na família. Se hoje me oferecerem um estágio, né, na época me oferecessem um estágio sem ganhar nada, mas para acompanhar a rotina de um consultório, eu iria amar. Então, usufruam, né, dessa oportunidade do estagiário também. E aí, eu tô com algumas colegas que já começaram e estão encantadas, porque a sede de aprender é muito grande, né? Então, tem essa outra opção também, Fora que você está automação, estágio, contribuindo para um novo contribuindo. profissional, né? Que vai chegar no mercado diferente. Alguém Vai estendeu a chegar. mão para ele, né? Com certeza, né? E aí a gente está aqui para servir. Entra muito essa questão dentro do nosso propósito, né? De servir o outro. E para o dentista que já tem colaboradoras, né? Como que pode, por onde começar? Sem dúvida nenhuma, pelo alinhamento semanal. Então, gente, começar a semana com uma reunião de 15 minutos. Hoje eu tenho um alinhamento semanal com as minhas. Flávia, como fazer esse alinhamento semanal? A gente segue 3 passos ali, são 15 minutos, é 5 minutos para cada passo. Então, primeiro, né, a gente faz uma oração pedindo proteção ali para a semana, e aí a gente revê tudo o que aconteceu na semana passada. A gente abre a agenda e vê paciente por paciente se teve algum ponto de atrito, se tem algum ponto de melhoria em cada paciente que passou. A Juliana, na quarta-feira, nós atendemos ela com 15 minutos de atraso e ela reclamou. Tô inventando aqui, tá? Aham. Algum ponto de atrito que teve. E aí a gente vai e corrige. Não pode deixar esse erro se alongar. Se deixar para falar lá no final do mês, já esqueceu, já esfriou. E aí o colaborador não tem aquele cuidado, né? Então, nossa, é mesmo. A Juliana, ela reclamou, não, isso não vai acontecer mais. Então, a Aham. gente corrige o que foi feito. Os próximos 5 minutos é olhar a agenda da semana seguinte. A gente abre, Cláudia, todos os pacientes. Eu atendo o orto, eu atendo de meia em meia hora, uma rotatividade alta. Então, ó, fulano vai montar. Hoje eu vou montar 2 aparelhos. Então, tem que estar tudo Tudo pronto. pronto. A case do alinhador, alinhadores, os saquinhos etiquetados, a necessaire pronta, muito personalizada. Quando eu falo muito personalizada, é o quê? Ah, o meu cliente ele fica o dia inteiro na empresa. Então eu vou dar 2 kits para ele, um mais simples para ele deixar lá na empresa e um para ele Vem carregar pra na cá. bolsa com o meu nome, para ele divulgar minha marca, né? Então a gente pensa de uma forma bem individual. Ah, esse aqui ele tem muita dificuldade do fio dental. Não, então vamos dar o fio dental com gancho para ele. Enfim, a gente personaliza o tipo de creme dental, o tipo do fio dental e já fica tudo pronto. Então, a hora que eu chego para atender, a gente já fez esse checklist, já tá tudo separado ali. Eu não tenho que me preocupar que o laboratório não mandou o aparelho ortopédico, porque a gente só marca o paciente depois que o aparelho chegou. Uhum. Então, confere, fazer aquele checklist da semana. E aí é engraçado que a minha mãe é uma das minhas colaboradoras, ela tá comigo há 12 anos. E ela cuida muito dessa parte da experiência, né? E ela fala assim: olha, na quarta-feira tem o Luiz. Lembra, gente, que o Luiz ele é metódico, não pode mexer no horário dele. Se precisar subir ou descer ele 15 Não minutinhos mexe com alguém, ele. não mexe com ele, então a gente se atenta e ela escreve lá na agenda. Atenção, paciente analítico, não trocar o horário, não atrasar. E aí, um paciente que foi com acompanhante um dia e gostou demais do nosso café, ó, lembrar de servir o café para esse paciente. Então, a gente se atenta a esses detalhes. Passamos a semana inteira, vem a terceira parte do alinhamento semanal, que é a pergunta aberta. Gente, o que que vocês acham? Eu jogo para elas, que a gente pode fazer para Pra melhorar. melhorar mais ainda o nosso atendimento. O que que vocês acham que a gente pode fazer para não cometer essa falha mais?
Flávia, para de fazer encaixe. Elas me puxam a orelha quando eu falo, entendeu? Então é importante ouvi-las. Não tem data show, não tem slide, é reunião tete a tete, sentada ali na mesinha do escritório, com a agenda aberta e anotações. Show. Simples, mas poderoso. A reunião de alinhamento Comunicação, né? semanal. É, Comunicação clara, todo mundo entender os valores, qual o sim. propósito, isso vai entrando e É. isso vai transpirando e transbordando em forma de resultado depois, né? E a semana que não faz, por algum motivo, esses dias eu marquei para gravar conteúdo na segunda-feira, no horário da nossa, no período. Porque eu tinha feriado, carnaval. Nossa, elas acharam péssimo. Ó, a gente não fez o checklist, aí deu um BOzinho aqui, né? Então é importante que aí chega um ponto que elas pedem, elas sentem falta. Então, cuidar da experiência do colaborador comece pelo alinhamento semanal. Muito bom, muito bom. Fala um pouco então, quem, enfim, adorou isso, né? Como é que te acha? Fala da sua comunidade, explica um pouquinho pra gente. Tá bom. A minha comunidade chama MAPS, né? O poder do mapeamento do cuidado intencional. Ela é gratuita no WhatsApp. Na minha bio tem o link do meu consultório para agendamento de consulta, né? O meu Instagram ele comunica para o meu paciente, porque eu sou uma dentista clínica de Mocho que atendo todos os dias. E tem também o meu projeto de experiência do cliente, onde eu tenho a minha comunidade e a minha consultoria, que eu estruturo toda a jornada do paciente dentro de clínicas. Então, lá na minha bio quem tiver interesse, eu compartilho dicas, a gente faz um encontro mensal no Zoom com muita troca. Agora, no Dia das Mulheres, a comunidade está daquele jeito, todo mundo mandando dica, o que que vai fazer para as colaboradoras. Teve uma colega lá que ela contratou essas dentistas de esmalte, dentista, essas manicures de Malteria. esmalteria e vai levar o carrinho para dentro da clínica e vai ter um dia para as colaboradoras fazer a unha. Eu acho o máximo. Olha que engraçado. Todo mundo deve É. ter pensado, para o paciente fazer a unha, não, é Não, interna para primeiro. as colaboradoras, no Dia da Mulher, elas vão receber esse mimo. Então a gente troca muita figurinha lá, é bem gostoso. É uma troca gostosa, enriquecedora. Quem tiver interesse, vai ser um prazer em recebê-los lá. Ah, que incrível. Obrigada, foi incrível, incrível, incrível. E aí eu vou entrar lá na sua comunidade, porque eu adoro essa, esse cuidado, sabe? Eu acho que os nossos propósitos estão muito alinhados. Primeiro que tem Deus no centro de É, tudo e a com gente certeza. não há nada sem Ele. E segundo, porque a gente veio ao mundo para servir. Com certeza. Essa é a nossa missão aqui, né? Servir ao próximo. Servir ao próximo. O que você precisar de mim, eu estou à sua disposição. Obrigada, Obrigada pelo Cláudia. seu Amei tempo, pelo nosso seu papo aqui, carinho. viu? Um beijo, viu? Deus te Beijo abençoe. grande. Boa semana, gente. Boa semana, Obrigada. gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.